E aí? Eu só estava aqui tendo meus ataques de pânico icônicos, onde eu lembro de coisas que me traumatizaram quando criança. Mas eu estava pensando, e se eu usar esses traumas para fazer um iceberg sobre eles? Eu e o MM... Parece que o MM já está tendo a crise dele, então vamos ficar sozinhos por um tempo. Não, eu não estou feliz que eu tive acesso à internet ilimitada. Foi um erro. Vocês sabem como icebergs funcionam, os de cima são os mais leves e as entradas mais fundas são as mais pesadas. Mas sem mais delongas, vamos mergulhar nesse iceberg de mídia que me traumatizou quando criança. Vamos começar com coisas que, por mais como adulto você não acha assustador, você deve lembrar de quando viu quando criança e ficou perturbado. Turno Noturno, Fenda da Pedra e Inspetor de Saúde, Bob Esponja. Esses são 3 episódios incríveis do desenho, que tem um clima bem pesado para um desenho animado com o nome de Bob Esponja. Turno Noturno é bem simples, com o Lula Molusco e o Bob Esponja sendo forçados a trabalhar durante o turno noturno. O que fez esse episódio ter deixado algumas crianças bem desconfortáveis foi o jeito em que os episódios foram entregues, com coisas escuras e sons bem estranhos. É desse episódio que o Nosferatu aparece antes dele virar um personagem recorrente no futuro. A Fenda da Pedra é quase o mesmo estilo, mas ele pegou um medo que muitas crianças têm: ficar perdida. Todo o episódio é sobre como Bob Esponja e o Patrick ficam perdidos e presos em uma parte bem profunda do mar, onde ele encontra uma cidade escura, mas não vazia, com pessoas estranhas e línguas que eles não entendem. Com o Inspetor de Saúde, é bem fácil de você entender o quão isso pode ter traumatizado algumas crianças bem novas, porque esses personagens, do Bob Esponja e o seu siriguejo, acham que o Inspetor de Saúde é uma fraude e tentam envenenar ele, só para o inspetor comer uma mosca e engasgar até a morte. Ao invés de eles ligarem para a polícia, eles tentam esconder o corpo quando 2 policiais aparecem, e o resto do episódio é eles fugindo da polícia. Se isso não fosse um episódio de verdade, isso seria uma creepypasta, mas de creepypasta um pouco mais tarde. É curioso como os 3 episódios de terror claramente são os escritores se perguntando como Bob Esponja e o Patrick iriam reagir nessa situação de terror, como Bob Esponja e o Lula Molusco iriam reagir nessa situação de terror, e como Bob Esponja e o seu siriguejo iriam reagir nessa situação de terror, e acabam com episódios icônicos. Perfeito, Fred Esquisitão e a Maldição do Ray Ramses. Coragem com Covarde. Esses são 3 episódios de Coragem com Covarde, que claramente é feito com a intenção de assustar crianças. Perfeito conta a história de como Coragem está sendo mal comportado e por causa disso uma mulher, que era para ser a sua treinadora, fica aparecendo de novo e de novo. O lance é que ela provavelmente não existe. A cena que fez eu colocar isso aqui no vídeo é de quando Coragem não consegue mais dormir porque ele está tão ansioso, e ele tem um pesadelo. Esse pesadelo é essa cena aqui. Fred Esquisitão é sobre uma alegoria de uma pessoa abusiva que chega na casa do Coragem e começa a cortar o cabelo dele com uma máquina de barbear. Ele é compulsivo e claramente fez isso com muitos animais, incluindo uma menina. E é meio claro aqui esses casos estão fazendo referências. Fred continua sendo um personagem amado por muitos fãs na internet, a ponto de fizeram um episódio todo reanimado no estilo de vários artistas. A Maldição de Ramses é um episódio sobre uma pedra que pertence a um rei chamado Ramses. Essa pedra vale muito dinheiro, e você tem que deixá-la na tumba do rei, porque ele vai lhe assombrar se você a possuí-la. 2 gatos roubam essa tumba, e quando a polícia persegue eles, os 2 entram na propriedade do Eustácio. O episódio então é sobre como o Eustácio fica com a pedra de propósito, querendo a vendê-la. Com isso, a casa fica assombrada. Com essa cena, só pra ter certeza. Return the slab. What? Return the slab, or suffer my curse. O gato, Flapjack. Por alguma razão, tem muitos desenhos que eram pra crianças nos anos 90 e 2000 que simplesmente não eram pra ser pra crianças. E um deles foi Coragem, e o outro foi As Trapalhadas de Flapjack. Flapjack é um desenho tão nojento, violento e sem lições que é insano que era livre para todos os públicos. E a cena dessa parte do vídeo é um exemplo disso. Just a cat. Oh, hey there, cutie. Aren't you beautiful? I think I know what you want. String! Oh. Family Guy. Family Guy, Uma Família da Pesada, é um desenho dos anos 2000 que tinha como objetivo ser bem mais adulto que o seu equivalente, Os Simpsons. Ao invés de cenas onde o Homer se machuca, tinham cenas onde o Peter tem sua cabeça cortada com sangue claramente mostrando.
Sim, não era uma boa ideia eu ter visto esses desenhos quando criança, mas olha só esses personagens com cores coloridas e um desenho animado, não é? Tem que ser pra crianças. O tanto de coisa adulta que eu e muitas crianças viram na TV escondida à noite é fora dos limites. Crescendo com os Simpsons e pular pra um desenho que eu pensei que seria o mesmo, só que diferente, e dar de cara com a cena onde o Peter está matando uma baleia com suas tripas e sangue caindo na praia, ou o Brian matando um cachorro atropelado e ver ele enterrando o corpo, ou ver o Stewie malvado fazendo isso, foi extremamente traumatizante pra mim. Mas mesmo assim eu continuei vendo o desenho. South Park. Se Family Guy estava querendo ser mais adulto, South Park queria ser o pior possível. Porque ele tinha uma animação bem mais simplificada, eles poderiam fazer coisas mais bizarras, como o Kenny, uma criança, morrendo do jeito mais grotesco possível, de um jeito diferente em cada episódio. Eu nem preciso dizer porque South Park poderia deixar uma criança com medo, não é? O desenho é carregado de cenas violentas, com cenas bem adultas e assuntos que uma criança não conseguiria aproveitar. Tipo, vamos ser sinceros, você acha que uma criança iria entender o que era 11 de setembro naquele episódio? Sem contar os episódios que são basicamente sobre várias pessoas morrendo por nenhum motivo, tipo do Cthulhu ou aquela história de Natal do Cartman. O tanto de vezes que o pessoal da minha escola decidiu que seria uma boa ideia eles me apresentar South Park, mas eu neguei todas as vezes, porque eu era um menino bonzinho. Creepypastas. Sabe o que é analog horror? Agora imagina isso no início da internet. O termo creepypasta vem do termo pré-histórico de um fórum em correntes de e-mail. Quando alguém recebia um e-mail e tinha que passar para outra pessoa, e essas outras pessoas para outras pessoas, criando uma corrente de e-mails. O termo original é copypasta, mas quando você manda esses mesmos e-mails e histórias com "Se você não mandar essa mensagem para 20 pessoas em 10 minutos, você vai ser assombrado", começa a ficar meio creepy, não é? Então, copypasta junto com creepy fica creepypasta. Tadã! Eu sei que isso é uma versão bem simplificada, mas isso se deve porque a ideia de uma história falsa na internet com o propósito de enganar pessoas que evoluíram por décadas é muito grande. Em fóruns, pessoas começaram a usar essa ideia de criar histórias de terror com o propósito de realmente deixar elas virais. Teve muitas histórias na internet, mas a que fez essa ideia ficar muito popular foi a do Slenderman. Eu sei que ele não é muito assustador hoje em dia, e isso não se deve porque a história é ruim, não. A história original de Slenderman é bem escrita, um pouco acreditável, especialmente na época que muita gente nem sabia que era falsa, e teve provas, essas imagens. O Slenderman começou como uma competição no site Something Awful. Era a competição de Photoshop com a ideia de fazer imagens assustadoras, e a lenda nasceu. A gente teve muitas creepypastas icônicas ao passar dos anos. Jeff the Killer, a história que é super icônica, que tem essa imagem que ficou muito tempo associada com essa história em nome, e até hoje é perdida porque a gente não sabe qual é a imagem original que esse Photoshop se baseou. Red Mist, ou Névoa Vermelha, a história de um episódio perdido de Bob Esponja, que foi feito por um serial killer, que tirou a vida de uma ou mais crianças e fez esse episódio inteiro só para passar para os executivos da Nickelodeon. O episódio começa com o título O Suicídio do Lula Molusco, mas ninguém na sala vendo o episódio pela primeira vez achou estranho, porque o pessoal que faz esse desenho infantil ama fazer esse tipo de título assustador. Lula Molusco está tocando sua clarineta num show, todo mundo começa a vaiar ele, com olhos super realistas. Ele volta para casa, pega uma espingarda. E vocês sabem. Obviamente isso nunca aconteceu. Ou aconteceu? Porque tecnicamente esse episódio é canônico, porque fizeram uma referência a essa história no desenho original. Quando Bob e o Lula vão para uma terra sem regras, o Lula abre uma porta só pra isso aparecer. Ha! Sonic.exe é outra história icônica que, por mais que muita gente ame ela, não ficou muito popular quanto as outras nessa lista. Talvez porque realmente só não seja muito boa. É uma história super genérica desse tipo de creepypasta. É uma assombração num cartucho, que é um jogo do Sonic, que mata todo mundo dentro do jogo. Tem sangue, olhos pretos sangrando e tudo mais. Tem até um jogo que foi feito baseado nessa história e eles usam sprites de Mortal Kombat. Suicide Mouse é um suposto desenho animado do Mickey Mouse perdido na história.
O vídeo foi enviado por uma conta no YouTube chamada Neck1 em 2009, com uma descrição insana apresentando a história desse suposto clipe perdido, dizendo que esse vídeo realmente é algo oficial. Mas poxa, a gente sabe como a animação da Disney na época era boa. O vídeo é o Mickey andando em loop com a música de fundo, e de novo, e de novo, e de novo. O segundo vídeo fica numa tela preta por 6 minutos, até que tudo mudou. Tudo fica tremendo mais e mais, até que gritos foram ouvidos e o clipe acaba com a mensagem em russo dizendo: os relatos de aparições no inferno trazem seus espectadores de volta para dentro. Falando sério, isso é mais engraçado do que nada hoje em dia. O jeito que eles usam esses gritos e claramente uma animação extremamente mal feita é lindo. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa música de fundo é aquela que aparece naqueles memes do Senhor Incrível ficando uncanny. Por enquanto sem mais creepypastas, porque eu quero falar de um a mais lá no fundo. Eu iria pedir pra vocês se inscreverem e tudo mais, mas claramente não faz diferença, então só obrigado por estarem vendo. Little Baby's Ice Cream. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. Em 2012, esse vídeo foi postado no canal da empresa de sorvetes Little Baby Ice Cream. Essa empresa não existe mais porque ela foi fechada em 2019. Então, como o fato de que essa pessoa está coberta de sorvete enquanto come uma parte da sua própria cabeça, você começa a entender uma coisa. Isso é um comercial para sorvetes. Essa é uma empresa famosa por ter esses comerciais estranhos. Esse momento especial é só um deles. Outro comercial deles tem o que parece ser a mesma pessoa comendo uma versão pequena de si mesmo. Go ahead and lick something. We lick you very much. If you want to lick something, lick us. Aparentemente a pessoa que apareceu nesses dois comerciais é uma mulher com o nome de Asa Schrabe. Esses comerciais foram escritos e dirigidos por Doug Garth Williams, um homem que faz curtas surreais. E esses foram só para dizer o quão estranhos e diferentes são os sabores desses sorvetes. Era para ser uma empresa de sorvetes que são diferentes e descoladas. Por isso eles queriam um vídeo que iria viralizar, e conseguiram, com 22 milhões de views no momento. Jump scares. Jump scares são uma tática de assustar alguém que está vendo de um jeito inesperado, te colocando em um senso de tranquilidade só para puxar o tapete e te fazer pular. Como era normal na internet da época, isso era passado de e-mail para e-mail, ou pessoas gravavam suas reações. Se você quiser pular esses jumpscares, eu não culpo você, mas não vai ter nenhum aqui, a não ser que eu deixe explícito. Eu te prometo que eu não vou usar nenhum jumpscare. O primeiro jumpscare do mundo, vamos ser sinceros, vieram de filmes, mas na internet foi esse aqui. O que tem de errado com essa imagem? Esse era um vídeo que estava disfarçado de uma imagem. O vídeo passa 30 segundos com nada acontecendo, até que do nada um som bem alto com essa imagem aparece. Por isso o nome de Screamer. A ideia era te fazer olhar para essa imagem bem normal, bem perto, tentando procurar mais detalhes, só para quando você estiver bem perto e concentrado, você explode. O carro jumpscare. É outro que eu falei em um vídeo antigo. Em resumo, o vídeo começa com um carro descendo uma ladeira bem devagar, com uma música bem calma, com o propósito de deixar um senso de calma. Do nada, uma cara feia aparece te dando um susto. Eu falei no vídeo que isso na verdade é um comercial de energético da Alemanha. Eles têm outros comerciais e recentemente imagens de por trás das cenas dos comerciais foram encontradas. Ghost Caught on Tape ou Fantasma Pego em Câmera é outro jumpscare clássico do YouTube. Ele foi postado em 1 de outubro de 2006 e mostra uma cadeira balançando, num silêncio, no que era para ser uma câmera de visão noturna, mas claramente é só um filtro. Depois de 16 segundos, alguém usando uma roupa toda preta aparece com a cara do exorcista e vai direto para a tela. Esse vídeo foi uma tentativa de sucesso viral para promover um blog na internet de coisas assustadoras chamado SZ World. Esse blog não está sendo mais atualizado desde 2017 e o seu canal que postou o vídeo também não posta há 12 anos. E suas tentativas de outros vídeos virais falharam miseravelmente.
Scary Maze Game, ou Jogo Assustador de Labirinto, é o jumpscare que você imagina quando ouve a palavra jumpscare se você tiver a minha idade. Esse é um jogo de flash que foi lançado e enviado para várias pessoas ao redor da internet, especialmente para pessoas gravarem suas reações de quem joga. O jogo é um labirinto bem simples, e as regras são mais ainda. Basta você mover o mouse dentro do labirinto e chegar até o fim. No terceiro nível, o jogo fica mais difícil até que pá! A cara do exorcista aparece de novo. Tem outros vídeos de crianças recebendo esse susto no YouTube até hoje, e assim, um jogo bem simples, fez parte da vida de muita criança. Kikia é um vídeo que foi lost media por muito tempo, até que só agora foi encontrado. Ele é um dos primeiros screamers a serem criados na internet e foi lançado em 2002. O vídeo foi postado em um site de vídeo do Taiwan. A animação começa com um fundo branco e um desenho simples do que parece ser um menino olhando para o céu. Aparecem 2 textos de pouco em pouco, com o texto traduzindo para: "Faz muito tempo que você não olha para o céu de verdade?" Corta para um menino no meio da rua e outro texto aparece: "Andando pela rua, você vê." E do lado, uma imagem assustadora aparece com um jumpscare com um grito. O vídeo acaba com um Kikia aparecendo. E esse foi um dos primeiros jumpscares de todos os tempos. OMG, Amazing Dancer, ou Oh meu Deus, incrível dançarina. Esse é o jumpscare mais genérico possível, porém é o mais misterioso, porque ninguém sabe quem fez ele. O vídeo foi postado em 2010 no YouTube. Ele começa com a menina fazendo uma dança fofinha por alguns segundos. O vídeo fica normal até que do nada uma cara cheia de tinta vermelha aparece com olhos brancos e um grito de estoque. Até hoje ninguém sabe quem fez esse vídeo. Chega de jumpscares por enquanto. Obaide. Obaide é mais um meme brasileiro. Ele era um site que você usava para enganar outras pessoas. Obaide é invertido para diabo. E é isso que aparece. É uma ideia simples. Você pedia para alguém fazer uma pergunta para esse site e o site iria responder corretamente. Mas para você receber uma resposta, você precisa apertar a vírgula e falar algo positivo para o Obaide. Algo como todo-poderoso, e assim o site responde. Mas como isso funcionava? Bem simples. A ideia era você fazer isso com outras pessoas. Você faz uma pergunta, e quando você aperta a vírgula, você tem que escrever a resposta, e o site iria substituir a resposta por algo positivo, fazendo a outra pessoa achar que você mesmo escreveu. Eu fui uma vítima disso quando criança, e você pode ter certeza que isso me assustou mais do que você pode imaginar. The Wyoming Incident. Wyoming é um estado nos Estados Unidos. Essa é uma lenda da internet que acabou virando real aqui no Brasil. The Wyoming Incident foi um sequestro de sinal que aconteceu durante uma transmissão do canal Cartoon Network em 19 de julho de 1997. O clipe mostra várias cabeças sem corpos com mensagens falando coisas como: "Você vai ver coisas bonitas. Por que você odeia? Você é doente. O que se esconde na sua mente?" O vídeo original que deu origem a essa lenda está privado, e eu acho que foi por causa do fato que os comentários estavam irritando a conta que enviou o vídeo, segundo a descrição. Mas como muita coisa no YouTube que foi privado, você pode ver ele usando a Wayback Machine. Esse vídeo é icônico, quando essa ideia de um canal infantil que você gosta poder ser interrompido com algo assustador. Isso foi no Cartoon Network, um canal para muitas crianças verem. Não só isso, mas isso serviu de muita inspiração para projetos de analog horror que estão sendo feitos até hoje. Isso aconteceu no Brasil há um tempo atrás e, sinceramente, essa foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Teve tipo um ataque hacker na Record? Vocês viram isso? Ó, o sinal do programa News 19, transmitido pela Record News na internet, foi interrompido durante a noite dessa terça para exibir um vídeo com mensagens desconexas. No fim das contas, isso passou a ser real. Só não o real que a gente conhece. E até hoje, esse vídeo me deixa meio desconfortável.
Nobody, Limbo, Floaty Face. Todos os personagens do show Vila Sésamo são considerados Muppets, claramente uma piada com puppets, que são fantoches em inglês. Isso se aplica com vários personagens, mas um deles é bem difícil de concordar. I've learned to walk around inside my own head. Esse personagem se chama Nobody, ou Limbo, ou Rosto Voador. Não tem como saber, porque esse personagem foi criado pelo criador de Muppets de Vila Sésamo, Jim Henson. Esse personagem é apenas uma boca e 2 olhos brancos se mexendo. O personagem tem o nome de Limbo porque ele está no que parece ser o limbo, um lugar de transição entre a vida e a morte. O personagem apareceu em um curta chamado Limbo, The Organized Mind. O curta é sobre esse mesmo rosto navegando pelos seus pensamentos, em um estilo de narração bem tranquilo, relaxante. Now, when you first come to the brain, you have to pass through the medulla oblongata. O curta mostra todos os pensamentos da família dele e pensamentos bons, tipo bebês, flores e paisagens, mas aí que o curta fica estranho, com ele mostrando todos os pensamentos negativos e ruins da cabeça dele, mostrando um monte de cenas de bebidas, carros e mulheres, todas as tentações. Depois que ele passa dessa parte da mente, ele tem que ir para a parte de medo dele, com aranhas e rostos e... isso. Mas a memória dele só fica lembrando das coisas ruins, seus pensamentos ruins, até que ele não consegue parar de pensar e ele acorda de novo porque ele perdeu o controle. Agora, sim, esse curta foi feito pelo criador dos Muppets e Vila Sésamo, mas não passou naquele programa, não é? Sim, Jim achou que esse curta era tão bom e esse personagem tão cativante que ele deveria usar ele mesmo para ensinar você a contar na Vila Sésamo. Eles usam os mesmos sons, mas por sorte dessa vez o fundo é só escuridão mesmo. Só essa mesma escuridão fica mudando e aumentando e a voz dele continua sussurrando daquele jeito até que ele para. Os pais das crianças que viram esse personagem na TV ficaram furiosos e o personagem nunca mais apareceu em nenhum programa. Lavender Town. Esse nome veio da cidade da franquia Pokémon, especialmente da primeira versão de Pokémon dos anos 90, Pokémon Red, Green e Red and Blue fora do Japão. Pokémon virou um sucesso inimaginável, mas teve um aumento absurdo de relatos de crianças que compraram esses jogos, com várias crianças tendo que ir para o hospital. Algumas crianças até não aguentaram e tiveram que se desligar por conta própria. Cientistas ao redor do Japão descobriram que todas as crianças foram para o hospital e estavam jogando Pokémon, mas especificamente estavam na cidade de Lavender. Acontece que a música tema dessa cidade tem uma frequência tão forte e aguda que só crianças bem novas poderiam ouvir, causando um desconforto que elas não conseguiriam explicar. Aquela música que eu passei no início, aquela é a versão nova que foi lançada depois de descobrir essa frequência. A primeira versão do jogo foi descoberta, e é essa aqui. Lavender Town foi uma creepypasta baseada em algo real, e sinceramente, eu acho que, pelo fato de que ela tem um áudio para acompanhar, fez ela não envelhecer muito desde que ela foi criada pela primeira vez. Isso tudo não é exatamente realidade. Não teve uma frequência que causou mal a crianças. Na verdade, foi na TV, com um episódio do desenho que teve uma cena de explosão que causou ataques epiléticos em crianças no Japão. O episódio foi banido e o Pokémon do enredo foi abandonado pela Nintendo. Herobrine. Ah, um clássico. A história de Herobrine é sobre um jogador que criou um mapa novo no Minecraft na versão Alpha, quando o jogador estava andando pelo mapa offline e começou a ver coisas estranhas que não faziam sentido. Por causa da névoa naquela versão, o jogo dele não conseguia ver muito longe. Então quando ele viu o que parecia ser um outro jogador com a mesma skin do Steve, ele achou que era uma vaca ou uma galinha. Então o jogador começou a achar coisas muito mais estranhas acontecendo dentro do mapa offline. Coisas que só um jogador poderia fazer. Túneis perfeitamente quadrados, árvores sem folhas e até pirâmides. O jogador achou tudo isso muito estranho, então ele postou no fórum do Minecraft. Esse mesmo post foi imediatamente deletado, com o jogador com o nome de Herobrine mandando uma mensagem privada para ele dizendo apenas um pare. Procurando esse nome, o jogador descobriu que o criador do jogo, Notch, tem um irmão que morreu afogado. Agora ele acha que Minecraft é assombrado com o fantasma do Herobrine. Essa teoria foi provada quando uma atualização foi lançada pela Mojang, e ela colocou Herobrine removido. Essa é a história da lenda. Mas de onde isso veio exatamente? Bom, isso é mais uma mistura de duas coisas. O fato de que Minecraft era bem assustador no passado, e o fato de que a internet era muito mais ingênua. Isso veio do 4chan, como sempre.
com o usuário postando uma imagem de um screenshot. Essa imagem mostra como o usuário se deu de cara com o Herobrine, e conhecendo a lenda, ele tirou um screenshot. Isso também veio de um streamer chamado Copeland. Copeland tinha feito uma live onde ele jogava o jogo normalmente, até que do nada, a live é cancelada quando ele se encontra com o Herobrine. Mas não tinha muito como saber, porque a live tinha sido perdida. Até que recentemente, há uns 2 anos atrás, a live foi encontrada, e é por isso que eu posso mostrar pra vocês o que aconteceu. Don't you guys? Him, he is him. Ah! Cope's finding me. Oh my Fuck, God. man. It was that Minecraft. Fuck, man. That Warcraft, man. That made me jump. Claramente isso é só um quadro que ele mudou a textura. E como último fun fact, o grupo Minecraft at Home encontrou a seed oficial de onde aquela screenshot foi tirada. Salad Fingers. David Firth é um animador da internet que é super popular por fazer animações incrivelmente enervantes, que fizeram muita gente ficar desconfortável. O jeito que eles misturaram escuridão, tristeza, melancolia e a sua voz icônica fez muito de seus curtas ainda serem populares. Porém, o mais importante é Salad Fingers. Salad Fingers é um desenho animado pós-apocalíptico e foca em um personagem com o mesmo nome. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. Esse personagem foi a primeira vez que muitas crianças foram introduzidas à sensação de ficar no meio do nada, de algo que aconteceu, mas você não sabe por quê. O pavor de viver no meio do nada. O horror de não saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Junta isso com cores cinzas e vozes bizarras, fez muita gente desconfortável. A propósito, o criador de Salad Fingers apareceu em Smiling Friends 3 vezes já. Possibly definitely have spotted a cigar-shaped craft descend. Sai, my girlfriend just broke up with me. I am heartbroken. Oh, I know everything about you two. And might I say, you are looking rather splendid this evening. Alien Caught on Tape. Alien capturado em filme. O vídeo inteiro é uma compilação de imagens e vídeos do que era para ser uma autópsia de um alienígena que veio direto da Área 51. De fundo, tem um bom e velho tema do show de coisas sobrenaturais, Arquivo X. Esse foi um vídeo que, assim como muitos aqui na lista, fez sucesso porque a internet era bem nova. Mas infelizmente, isso não mudou muito porque isso foi repostado em 2023 com pessoas ainda pensando que isso era real. Mas é? Não. Isso é um curta de um homem chamado Ray Santilli. Ele fez isso apenas como um projeto para mostrar que ele consegue fazer esses fantoches bem realistas. Isso foi repostado em baixa qualidade e o pessoal achou que era real. Ou é isso que eles querem que você acredite? Hell Valley Sky Trees, Super Mario Galaxy 2. O jogo de Nintendo Wii Super Mario Galaxy 2 tem algo extremamente estranho, que eu acho que não foi resolvido até hoje. O jogo foi lançado em 2010, e durante o mundo 5 do jogo chamado Silverburn Galaxy, se você olhar para cima, você consegue ver 3 criaturas. 2 da esquerda e 1 na direita. Não tem muitos motivos aparentes para isso, porque o jogo claramente não é de terror. O nome dessas criaturas nos arquivos do jogo se chama Árvores do Céu do Vale do Inferno. Não há nada em quesito de gameplay que você possa fazer com essas criaturas. Então, elas só estão lá para ficar assustadoras? Bom, a gente não teve confirmação, mas segundo muita gente na internet, acha que isso veio de uma lenda japonesa chamada Kodama, que são os espíritos de árvores quando elas nunca foram tocadas. Daí que veio Árvores, de Hell Valley Sky Trees. Android Cookie Easter Egg. Se vocês não sabem, tem alguns easter eggs que aparecem dentro de todos os celulares Android. No Android 5.0 Lollipop, por exemplo, tem um jogo imitando Flappy Bird, mas essa ideia de easter eggs dentro do Android começou do jeito mais assustador e eles nem precisavam fazer daquele jeito. Essa é a imagem. O nome da versão do Android é Gingerbread, que são aqueles biscoitos que os americanos usam para fazer aquelas casas e aqueles biscoitos que parecem pessoas. O artista que fez essa pintura se chama Jack Larson, que faz esse tipo de imagem, mas o porquê deles escolherem ele, eu não sei exatamente. Fun is infinite. Diversão é infinita. Com a ideia de easter eggs bizarros na mente, tem um desses que com certeza traumatizou muita criança que achou isso por acidente.
Em Sonic CD, você pode usar um código para poder trapacear no jogo. É mais complicado que isso, com debugs e tudo mais, mas se você usar o código baixo, 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 esquerda, direita, A, naquela tela que aparece o Press Start e usar um código específico, não muito relevante, essa tela aparece. Eu não preciso me explicar, pelo amor de Deus. Imagina tu brincando com esse modo de trapacear o jogo, sozinho, e do nada isso aparece. O lance é que isso só é assustador por coincidência. Essa música é a música de boss do jogo. A versão original japonesa é bem menos assustadora. O texto traduz para Diversão Infinita com Sega Enterprise. Assinado, Majin. Muita gente traduziu Majin como Madzin, que é diabo. Então o pessoal achou que era assinado pelo diabo, só que não era. Isso é uma piada que alguém que trabalhou no jogo colocou no jogo, com o nome de Majin. O irmão do mesmo planeta, os Simpsons. No episódio 14 da quarta temporada dos Simpsons, Irmão do Mesmo Planeta, o Homer esqueceu de pegar o Bart de um jogo de futebol, e por isso o Bart fica sozinho na chuva, com o Homer aproveitando a vida em casa. Quando o Homer finalmente pega ele, o Bart está com muita raiva. O Homer então pega o sorvete para tentar alegrar ele, só para ele jogar o sorvete na cara dele por acidente. E depois, essa cena acontece. Se essa imagem é familiar, é porque ela foi associada com a creepypasta A Morte do Bart, onde Bart morre porque ele caiu de um avião. A creepypasta também diz que o criador do desenho Matt Groening chora muito quando menciona esse episódio pra ele. É claramente estúpido, mas a imagem original do episódio continua não fazendo sentido por ser tão assustadora assim. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends é um desenho infantil que tem como objetivo fazer todas as crianças felizes e contentes, exceto quando eles matam essas criaturas fofas do jeito mais cruel possível. O desenho é basicamente isso, um monte de situações com violência e desenho animado, exceto que as consequências são totalmente sérias. É insanamente violento que eu não posso mostrar nada aqui, e por isso eu vou falar ao redor do desenho. Mas ele estava no YouTube de graça por muitos anos, sem nenhum aviso. Então inúmeras crianças se deram de cara com essa thumbnail fofinha, só pra esse monte de gore de personagens aparecerem. Pringle Advert. Pilot Red Sun é um canal no YouTube que eu já falei antes, e eu continuo amando seus projetos. Fazem 5 anos desde seu último upload, e 11 anos atrás ele postou uma animação com o nome de Pringle Advert, um comercial da batata Pringle. Are you hungry? Why not have some Pringles? It's exquisite cuisine. Come on in and purchase this chip. Come enjoy these crisps. What's that? You're going to get Doritos instead? Really now? You think you have the audacity to buy another brand of chips? You will regret that purchase. Eu não sei vocês, mas o jeito que isso é narrado é muito desconfortante. Cada frase com S tem um apito e isso parece uma ameaça. Eu amaria comprar Pringles, senhor, mas eles estão vendendo aqui por R$12. Palhaços 2016. Esse foi um fenômeno que rolou em 2016, onde várias pessoas fantasiadas de palhaço ficaram aterrorizando cidades ao redor do mundo. Isso começou em agosto, quando um palhaço bem assustador começou a andar sem motivos em Green Bay, uma cidade no estado de Wisconsin. Muita gente ligou para a polícia, mas não podiam fazer nada. O palhaço estava parado. Quem era ele? Um ator. Ele foi contratado para fazer uma promoção para um filme de terror esquecido chamado Gags, o Palhaço, que é um filme
que é um filme. E por alguma razão muita gente na internet não sabia que isso era promoção e achava que era real, e por isso muitas outras pessoas queriam enganar essas pessoas. Eram apenas adolescentes fantasiados de palhaço, andando por aí no meio da noite fazendo besteira, mas teve consequências. Muita gente foi machucada com isso, com pessoas atacando os palhaços, com alguns adolescentes recebendo facadas e sendo espancados por pessoas com medo. No fim das contas, poucas coisas rolaram. Tipo, algumas lojas deixaram de vender fantasias de palhaço e o McDonald's começou a abandonar o Ronald McDonald como mascote. Smile, My Little Pony. Smile é uma música do desenho animado My Little Pony. No episódio, a Pinkie Pie está cantando sobre como é bom sorrir e tentar fazer outras pessoas sorrirem. Mas essa entrada aqui está se referindo a uma animação na internet animada pelo animador Mr. Davey. O vídeo original foi tirado do ar, e eu não sei exatamente o porquê. A animação começa super fofinha, usando a música original do show. Só pra... Oh, pera, ele usou a música original, então a Hasbro deve ter tirado o vídeo do ar. Como eu tava dizendo, a animação fica super grotesca e violenta, a ponto de mostrar esses personagens pôneis coloridos com machucados realistas e cabeças sendo cortadas. É bem violento e a thumbnail parecendo desenho infantil fez muita criança pensando ser real, só para serem traumatizados. Klasky Csupo logo. Esse é um estúdio de animação americano que é localizado em Los Angeles. Essa empresa é super importante para animações de hoje em dia e principalmente nos anos 90. Eles fizeram a animação das primeiras temporadas dos Simpsons, Rugrats e outros desenhos da Nickelodeon nos anos 90. O motivo disso estar aqui é bem simples. O logo, também conhecido como Vanity Card ou cartão de vaidade, é esse aqui. A parte mais engraçada é que um dos primeiros comentários do vídeo do logo é alguém dizendo como esse logo traumatizou eles quando criança. Hoje crescido, claramente isso não faz medo, mas eu tenho certeza que isso à noite, depois de ver Rugrats, deve ter sido assustador para algumas crianças. Local 58. Se você sabe o que é Local 58, vocês sabem o quão gigante esse projeto é, com vários canais fazendo vídeos de horas e horas. Local 58 é um ARG, um jogo de realidade alternativa. Esse é basicamente o primeiro ARG, e o que basicamente fundamentou o que a gente conhece como Analog Horror hoje em dia. Esses vídeos fazem parte de uma série que tem o objetivo de fingir ser um canal de TV, talvez dos anos 60 até os anos 90, que é constantemente interrompido por uma criatura que parece ser assustadora e misteriosa. Em resumo, é um canal chamado WCLV TV, ou Canal 58, daí canal local, com o número 58. Uma das ideias é que a lua do mundo dessas gravações em VHS é na verdade uma criatura viva, algo maligno que acabou de acordar. O governo também faz parte dessa história, com várias mensagens nessas fitas, encorajando pessoas a morrer ao invés de se render para esses seres que a gente nem sabe qual é ainda. Tem também programas de verdade dentro dessas fitas, como um que faz as pessoas esquecerem os sonhos e fazem lavagem cerebral neles. Como eu disse, esse é o primeiro ARG Analog Horror que a gente teve. Então, a gente deve muito a ele. E é muito bem feito. Não tem muita cópia e coisas obviamente falsas. São coisinhas diferentes dentro desses vídeos. Os vídeos começam bem normais, mas se você prestar atenção, algo está errado. É uma série sobre mais se deixar com a sensação de falta de controle, com algo tão grande quanto a lua, literalmente. É uma série incrível que abriu as portas para muitos programas, tipo The Mandela Catalog. A abertura do Arquivo X. Arquivo X é uma série de TV da Fox que teve seu primeiro episódio em 1993. O programa é sobre o FBI investigando relatos de alienígenas ao redor dos Estados Unidos. O show é icônico e super importante para a TV. Se vocês não conhecem o programa em si, um dos diretores desse show criou Breaking Bad e Better Call Saul. Se vocês não conhecem o programa em si, eles apareceram nos Simpsons em um dos episódios mais engraçados. A parte que fez o programa aparecer aqui no vídeo foi porque a abertura do programa é extremamente desconfortável. A música, os efeitos visuais e o fato de que é implícito que as imagens são reais fez essa abertura assustar muitas crianças ao redor do mundo, mesmo que a criança não tenha visto o show. Ouvir isso na TV, na sala, depois que você tá na cama, no escuro, é estranho mesmo assim. Unedited Footage of a Bear. Gravação não editada de um urso é um dos vídeos que fazem parte de um ARG que começou no Adult Swim. Então, esse vídeo se passa no Cartoon Network bem tarde à noite, quando o Adult Swim começa. A ideia é que alguém estaria vendo o Adult Swim e veja esse comercial pensando que era um de verdade. Quando o comercial acaba, o vídeo ainda continua, mostrando uma cena de... algo errado. A protagonista então para no meio da rua, vendo o mesmo suéter que ela está usando. E olha só, ela tem um clone.
Essa é uma das partes do ARG do Adult Swim, que mistura outros desses vídeos que enganam você. This House Has People In também fez parte desse, e eu espero realmente algum dia poder falar desse ARG por completo. Logo da Valve, Portal 2. Se você jogou os jogos da Valve, você com certeza já viu esse logo. Ele aparece em Half-Life 2, Left 4 Dead 2 e até CSGO, antes de virar CS2. Esse logo é só uma imagem, com um homem careca de costas. Esse homem ainda não tem um nome a propósito. O porquê de Portal 2 está nesse vídeo? Porque depois de todos esses jogos e esperar essa abertura com a imagem, em Portal 2 isso acontece. Vocês não têm noção do susto que isso me deu quando eu vi pela primeira vez. O episódio da simulação, Steven Universe. É um episódio de Steven Universe onde o Steven quer ficar sozinho, e por isso ele entra no quarto da sua mãe que faleceu. O quarto dela tem a habilidade de qualquer coisa que você quiser enquanto estiver lá dentro, virar realidade. Então o Steven passa a primeira parte do episódio fazendo com que tudo o que ele queira apareça, enquanto o pessoal fica preso do lado de fora querendo que o Steven saia do quarto. O Steve decide que quer sair do quarto, e ele sai, mas todo mundo está estranho. Good. I didn't want to see you anyway. Hey, how's my favorite Fine Foods franchise? You know I like to dip. Ninguém está falando e tudo está bem silencioso. Como se a cidade estivesse totalmente vazia. Ele vê o pai dele e começa a conversar com ele, quando o pai simplesmente fica parado, como se fosse apenas um manequim. Steven se assusta e tenta escapar e todo mundo está agindo estranho, como se fosse um monte de estátuas, só para ele perceber que ele está preso dentro do quarto. What's wrong with your faces? Can someone please explain this? O fato de que isso veio no desenho infantil é insano. O medo do desconhecido, o fato de que coisas estão quase certas mas não estão, fez esse episódio muito desconfortável. Yelling Creature. Esse é um vídeo no YouTube que, sinceramente, não tem muito contexto, então eu vou só mostrar ele por completo. O que é isso? De onde veio? Por quê? Só o Glob sabe. Comercial da Kleenex. Kleenex é uma marca de lenços de papel, aqueles que têm aquelas caixas bem bonitas. Em 1980, a empresa fez um grupo de 3 comerciais. São todos meio bizarros, que não tem muito a ver com esses papéis. O primeiro comercial, que é o assustador. O comercial tem uma mulher vestida com um vestido branco, o fundo é vermelho e tem um bebê do lado. Ele tem um cabelo verde e uma pele vermelha. E isso é de uma lenda do Japão chamada Oni. A mulher pega um desses Kleenex e do nada uma música começa a tocar. Depois de dar um beijo na criança, o lenço começa a voar e o comercial acaba. It's going to be a fine night tonight. O motivo de que isso é assombrado é porque a empresa de lenços recebeu muitas reclamações de pessoas que achavam que esse comercial fez com que coisas ruins acontecessem na vida deles. Logo depois do comercial, algo terrível acontece. E se você vê esse comercial à noite, você também vai ficar assombrado. Eu vou passar ele de novo. It's going to be a fine night. Disco 11 e 13, Minecraft. Esses 2 discos são 2 discos dentro do jogo que você pode receber aleatoriamente em baús e estruturas do jogo. Esses discos também são bem diferentes dos outros do jogo. Eles não são músicas, são apenas sons. O que realmente acontece nesses discos é altamente contestado.
Muita gente acredita que eles são para serem tocados juntos, dando a ideia de um monstro e alguém escapando dele em uma caverna. Outros dizem que isso conta a história do Herobrine. Outros dizem que é apenas um Enderman atrás do protagonista. Eu, pessoalmente, acho que não tem nada realmente neles. Apenas que, na época que esses discos foram adicionados, Naughty e o C418 estavam querendo realmente fazer um jogo um pouco mais assustador. Tipo, um ano depois eles adicionaram o Enderman. Na minha opinião, eles só estavam se rendendo aos memes do jogo ser assombrado e fizeram isso para colocar mais lenha no fogo. Mas é só eu. The Simpsons Couch Gag. Lee Hardcastle. Lee Hardcastle é um animador em Play-Doh, que fez e ainda faz muitas animações extremamente perturbadoras, com sangue, tripas e seus personagens favoritos morrendo do jeito mais gratuito possível. A animação mais icônica dele é a dos Simpsons, uma animação onde a família é brutalmente assassinada um por um, de um jeito tão violento, que por mais que você saiba que seja falso, ver esses personagens desse jeito é tão brutal que realmente dói. Eu preciso falar bem pouco dessa entrada, porque as animações dele são tão violentas que eu não quero arriscar. Um fun fact é que ele tem animado para Smiling Friends também. LSD Dream Emulator. LSD Dream Emulator é um jogo de PS1, porém esse jogo tem uma das temáticas mais únicas que eu já vi em qualquer jogo. A ideia do jogo, como diz o nome, é tentar emular sonhos. O jogo em si não tem muito gameplay, você não pode perder ou ganhar, você só passa de nível, e cada nível é para ser um dia e um sonho. Você ganha o jogo se você chegar aos 365 dias ou sonhos, logo após isso o jogo acaba passando esse clipe. Vale lembrar que tem muitas luzes brilhantes, então se você é sensível a luzes, eu recomendo você fechar os olhos até eu dizer Baba Booey. Baba Booey. O nome LSD obviamente pode se referir à droga, mas segundo o clipe que eu mostrei, o manual do jogo e muitas coisas relacionadas ao jogo, na verdade significa muitas outras coisas. Pode significar limbo, silent dream, ou life sensors dream, ou qualquer outra coisa que não seja a droga em si. Esse jogo inteiro é um projeto de arte bem obscuro que não tem muito motivo para ficar tão popular. Isso ficou muito popular e traumatizou crianças por causa de uma creepypasta. Dentro do jogo tem um homem chamado The Grey Man, o Homem Cinza. The Grey Man realmente existe no jogo e não é exatamente uma lenda, mas ninguém sabe o que ele representa. Ele aparece mais vezes no sonho da cidade, e normalmente não faz nada a não ser te fazer acordar quando você toca nele. Isso é meio relevante pra mim, porque quando eu estava sem conseguir dormir, eu estava tendo alucinações à noite e eu juro que eu vi exatamente esse mesmo homem. Mas enfim, a creepypasta diz que esse jogo é literalmente assombrado, que esses níveis não são exatamente um sonho, mas sim uma representação do delírio de alguém com problemas mentais. E se você jogá-lo, você passa a entender essa pessoa. Bom, você chegou até o final da primeira parte. É o seguinte, eu ainda tenho 89 camadas pra falar, e porque eu quero lançar esse vídeo ainda esse ano, eu vou cortar esse vídeo de um jeito bem brusco. Eu já estou trabalhando no próximo vídeo, então, obrigado a todos os membros, obrigado por ter visto, e até o próximo vídeo.